O evangelho puro e simples leva a vida por onde ela passa. A Rio para nós é viver em família. A Rio para mim é exercitar o amor. Viver o verdadeiro evangelho. A Rio para mim é cuidado. Para mim é missão. A Rio para mim é serviço. A Rio para mim é o aconchego para aqueles que precisam de carinho e acolhimento. Francis Schaeffer diz assim, que é possível, com bons argumentos, convencer a pessoa de que ela é pecadora, que ela tem uma conduta equivocada, que ela se desviou de um bom costume, de um bom caminho. Mas Schaeffer diz que nós, sem o Espírito Santo, não conseguimos convencer o homem de que ele carece de Deus e de que ele precisa buscar a Deus. Então nós não consideramos apenas um bom conteúdo, nós consideramos o poder de Deus. Nós sonhamos com uma igreja onde a gente saia daqui dizendo assim, o louvor é legal, a mensagem até foi boa, mas o que me chama mais atenção é que o Espírito Santo se move naquele lugar. E a gente sente o poder de Deus. As pessoas falam por aí sobre unção, mas não sabem o que significa unção. Alguns brincam que uns são, outros não. Unção é o cheiro do incenso. Deixa-me dizer para vocês, havia um santo dos santos, onde não era qualquer um que entrava. E se entrasse de qualquer modo, poderia morrer, porque a presença de Deus era tão poderosa, tão intensa, a santidade de Deus era tão violenta, que se o coração entrasse distraído ou em pecado, aquele ser não voltava mais. Porque nosso Deus é um Deus santo, santo, santo. Lá dentro do Santo dos Santos queimavam os incensos. O cheiro do incenso estava naquele lugar o tempo inteiro. Quando os sacerdotes entravam no Santo dos Santos, que saíam, eles saíam com o cheiro do incenso. E aí as pessoas diziam, esse entrou no Santo dos Santos. Olha o cheiro do incenso. Ouça bem o que eu vou dizer agora. Nós precisamos ter cheiro de incenso. A palavra de Deus diz que Jesus rasgou o véu e por conta dessa morte de Jesus, Ele abriu para nós passagem e nós podemos entrar no Santo dos Santos. E entramos no Santo dos Santos às vezes esculhambado, mas o Espírito Santo intercede por nós. Você sabe por que nós não morremos como acontecia com os sacerdotes? É porque o Deus Santo, na época dos sacerdotes, Ele colocava os olhos no homem e sondava o coração do homem. Hoje, Deus coloca no grande e sumo sacerdote, e Ele olha para Jesus e não enxerga imperfeições. E porque Ele olha para Jesus e não enxerga imperfeições, nós somos escondidos em Cristo. Logo, quando Paulo fala em Colossenses que nós estamos em Cristo, Cristo não é só uma pessoa, Cristo é um esconderijo, Ele é o local. Eu quero ser achado em Cristo. É por isso que lá fora as pessoas dizem que elas estão em crise, e eu estou em Cristo. Amém. O meu sonho é que essa comunidade tenha cheiro de incenso. Eu não estou dizendo uma comunidade esotérica, Zoom. Estou dizendo que as pessoas vão entrar aqui vazias, depressivas, algumas com desejos suicidas, e vão sair dizendo algo diferente naquele lugar. Aleluia. E não é a pregação, não é o louvor, não é uma iluminação especial, um ambiente mais confortável, é o cheiro do incenso. Feche seus olhos, eu quero orar com você. Jesus, muito obrigado, Senhor, porque Tu rasgou o véu
abrir passagem. Perdoa-nos, Senhor, porque muitas vezes a gente não entra no lugar dos santos, não porque não podemos mais entrar, mas infelizmente porque ainda não queremos, não desejamos entrar. Senhor, Tu és o sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, e compraste para Ti, Senhor, todos os povos, tribos, línguas e nações que Te louvam, Senhor. O que eu quero Te pedir, Senhor, é que o Teu Espírito nos convença do pecado, nos constranja e nos faça entender que nós carecemos da Tua presença, da Tua graça, da Tua glória, Senhor. Que a dimensão do poder seja vivida nesse lugar, Jesus. Não um poder que fecha os olhos da razão, não um poder que é só vibrações e arrepios, mas um poder que é capaz de transformar o homem e gerar testemunhos que convençam a sociedade lá fora de que nós nos encontramos com Jesus de Nazaré. Muitas vezes, Senhor, nós precisamos silenciar um pouco mais e deixar que o cheiro do incenso fale por nós. Dai-nos unção, Senhor. Enche esse lugar com o Teu poder, com a Tua glória, e tudo que eu falar aqui, Senhor, seja guiado pelo Teu Espírito Santo. Que nós possamos, Senhor, ser tocados por Ti. Que a nossa atenção esteja voltada à Tua palavra, Pai. Eu Te peço, Jesus, que nos direcione. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, gostaria que vocês abrissem comigo o Evangelho de João, capítulo 20, versículo 21. João 20, capítulo 20, versículo 21. Novamente Jesus disse: paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. Deixa eu ler de novo esse texto. Paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. Hoje o tema de nossa mensagem é uma igreja missional. Eu não sei se você já ouviu essa expressão, missional, mas nós queremos trazer para nós a responsabilidade de ser uma igreja em missão. Algumas vezes as expressões igreja missionária enfeitam o nome das denominações. Mas o conceito de igreja missionária era aquela igreja que enviava missionários. Então, uma igreja missionária era aquela que selecionava alguns e enviava esses como missionários, de preferência para bem longe de suas casas, do conforto, de suas famílias. E eu acredito que esses são missionários. Eu nasci numa igreja que a perspectiva era missionária. Então, quando as pessoas diziam: olha, aquele cara era um missionário, a próxima pergunta era: qual é o país onde ele serve? Então eu cresci acreditando que ser missionário é um cargo tipo pastor, só que um pastor que não tem uma igreja fixa, mas uma pessoa que vai pregando o Evangelho por toda parte. Na verdade, o que eu queria hoje era desconstruir essa ideia de que missionário é aquele ser que carrega um crachá de funcionário da igreja, longe dos portões. Ouça bem isso aqui. Uma igreja missional é uma igreja onde todos são missionários. Todos têm uma missão. Você já parou para pensar qual é a sua missão? Qual é o seu chamado?
O seu chamado é pregar Jesus onde quer que você vá. Roberto viaja bastante. Está sempre viajando. E eu fico pensando no seguinte. Obrigado, minha irmã. 2 pedrinhas na coroa celestial. Eu fico pensando que privilégio ele tem de pregar o Evangelho por onde ele passa e passar por vários lugares onde prega. A questão é que a gente entende ser missionário quando a gente sai de casa, quando a gente se afasta de nossa comunidade. E nós somos chamados para ser missionários onde estamos. Então, se eu perguntasse para você, onde Alberto é missionário, ele ia dizer que ele é missionário na Total, porque ele trabalha lá. E ele também diria assim: olha, eu sou missionário lá em UR7 Base, que eu moro lá. E eu sou missionário na rua Poeta Manuel Bandeira, porque é ali que eu estou residindo. E eu sou missionário na casa 233, porque é lá que eu crio os meus filhos, minha família, minha esposa. Charles Spurgeon, certa vez, disse uma frase que ficou marcada no meu coração. Ouça bem essa frase. Todo cristão ou é um missionário ou é um impostor. Todo cristão ou é um missionário ou é um impostor. A minha pergunta para você hoje, só para a gente começar, é se você é um missionário ou você está brincando de ser crente e você é um impostor da fé. Você pode parar para pensar nisso? Eu acredito que existem 3 tipos de igreja. Uma igreja que funciona como um hospital, uma igreja que funciona como empresa e uma igreja que funciona de modo missional. A que funciona como um hospital, ela tem um pastor capelão. É aquele pastor que vai, que entra, que visita, que passa a mão. Vai melhorar. O Senhor te dê saúde. Que tem aquele ar de ser angelical, que vai de quarto em quarto, de leito em leito, e as pessoas estão ali porque elas estão tão doentes que não podem fazer nada nem por si, nem por ninguém. Então todo domingo o pastor tem que dizer uma mensagem que acalme os corações, que dê paz. Aí você sai dizendo de lá: oh, que mensagem gostosa. Você já parou para pensar que o capelão não pode entrar dentro de um quarto de hospital e dizer assim: ó, gente, vamos lá, hoje é o dia de a gente levantar, a gente precisa fazer alguma coisa, tá bom, tá cansado demais de ficar aí sentado, levanta. Não pode, né? O que acontece é que essas igrejas, hospitais, geram pessoas dependentes, pessoas que não tomam atitudes sozinhos, pessoas que não se alimentam sozinhos. Eu lamento dizer, mas uma grande parte de nossas igrejas, e nós, eu estou falando de nós como igreja, não toca na Bíblia durante a semana, só traz a Bíblia no final de semana para que o pastor comprima tudo que ele pode em 40 minutos, e se ele demorar você acha ruim. Então o cara passa 3 horas por dia no Facebook, mas ele não passa 10, 15 minutos lendo um provérbio. Esse cara está doente, ele espera um hospital. Ele criou uma dependência, ele terceirizou a comunicação com Deus. Então o pastor precisa receber de Deus e passar para ele. Só que até as aves sabem fazer isso e parar de fazer isso no tempo certo. Tem uma hora que a árvore faz isso, porque é bebezinho. Mas tem hora que a árvore diz assim: olha meu filho, se você não sair desse ninho, você vai morrer de desnutrição, porque chegou sua hora.
Levanta. Nós não queremos ser uma igreja hospital. Eu quero estar ocupado em cuidar daqueles bebezinhos na fé. E não de gente que está há 5, 10 anos na igreja e não consegue se autoalimentar. Precisa da pregação do domingo para ouvir Deus falar. O segundo modelo de igreja é o modelo empresarial. Então o pastor, ele está sempre preocupado em fazer uma estrutura legal, ele está preocupado em oferecer o melhor, ele bola as melhores programações, ele contabiliza o sucesso da igreja a partir da quantidade de membros e de recursos que entra, e os pastores empresários, eles se encontram, eles começam a conversar mais ou menos assim: e aí, onde é a sua igreja? Eu sou a minha igreja em tal lugar. Quantos membros tem a sua igreja? Tem tantos membros. Ah, então você é. Agora, quem são os membros dessa igreja empresa? São literalmente consumidores. Consumidores. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Certa vez Jesus estava com uma multidão pregando, e aquela multidão ouvia Jesus, e daqui a pouco eles começaram a ficar meio agitados, meio incomodados. E aí alguém disse assim para Jesus: olha, Jesus, esse pessoal está com fome, então não tem pão e não comeram nada até agora. E outra coisa, a padaria mais próxima daqui é 30 quilômetros, esse povo está andando. Vamos seguir, não é uma responsabilidade tua também. Ou tu manda eles embora agora, ou a gente vai ter que resolver esse negócio. Só que a gente não pode resolver esse negócio porque não tem dinheiro. E agora, Jesus? Aí Jesus pega o pão, pãozinho, peixinho, agradece, manda repartir. E aí o poder de Deus multiplica. E aquele povo consome o poder de Deus, e se alimenta, e enche a barriga, e fica satisfeito. E aí dali Jesus diz assim: olha, irmãos, podem ir agora, está abençoado. E aí Jesus pega o barquinho e vai para um outro canto. E depois, quando Jesus volta, o povo estava lá esperando por Jesus. E aí, quando Jesus chega, o povo diz assim: ô Jesus, quando você estava aí, estava procurando você, Jesus. Só que Jesus sondava os corações, e ele olhou para o coração daquele povo e constatou o seguinte: que aquele povo não queria ouvir Jesus, mas queria consumir o milagre. Eles queriam receber aquele pãozinho quentinho que foi comprado de modo celestial. Eles queriam ver em Jesus não um pão da vida, mas uma padaria de autossatisfação. Aí eu acho legal porque Jesus, ele não faz um trabalho assistencialista. Ele faz assim: vocês estão aqui não porque me ouviram e creram, mas porque vocês querem um pão que eu multipliquei. Então, podem ir embora. Ou na linguagem nordestina, pegue o beco. Aí o pessoal falou assim: mas a gente vai crer em você, Jesus. Por que a gente vai crer em você? O que você fez? Dai-nos um sinal. O povo comeu pão multiplicado e ainda estava pedindo sinal, porque consumidores nunca estão satisfeitos. Sempre querem mais, sempre estão em busca do próximo milagre. São consumidores. Aí Jesus diz assim: olha, nenhum sinal vai lhe ser dado, senão apenas o de Jonas. Eu sou o pão da vida. Eu sou o pão vivo que desceu dos céus. Aí a turma começou a ouvir aquelas coisas que Jesus ia dizendo, e eles disseram assim: olha, duro é esse discurso, não dá para ouvir esse negócio, isso é um absurdo. Deus mandou maná para Moisés, esse cara está falando que ele é o pão vivo. E eles foram embora. Aquele povo que comeu um milagre fresquinho, consumiu aquilo tudo, quando não teve mais milagre, correu e foi embora. Aí Jesus chama os discípulos, porque Jesus estava muito preocupado com o marketing pessoal dele, e fala assim: vocês não querem ir também não? Vocês querem aproveitar, o pessoal vai embora, vocês vão também. Aí Pedro, que às vezes falava umas coisas boas, às vezes falava umas coisas ruins, tipo eu, mas Pedro sai com uma muito boa.
quem iremos, Senhor? Se só Tu tens as palavras de vida eterna. O que os consumidores disseram que era duro esse discurso, Pedro disse que são palavras de vida eterna. Porque Pedro não era um consumidor, Pedro era um discípulo. A minha pergunta para você hoje é: que tipo de pessoa você é em volta da igreja? São consumidores ou são discípulos? Se o milagre não acontecer, você fica. Se nada mudar, você continua firme. Os discípulos só aparecem na igreja missional. Uma igreja missional é feita de discípulos. E o discípulo atinge nessa igreja a maturidade. E a maturidade na vida cristã é o serviço. Ouça bem isso aqui. A maturidade espiritual é o serviço. Às vezes a gente acha que é o conhecimento teológico. E outro dia eu descobri que São Francisco de Assis só tinha consigo o livro de Mateus. Agora, se um homem que só tinha o livro de Mateus, o Evangelho segundo São Mateus, viveu como viveu, o problema não é o que você sabe, mas é viver o que sabe. A maturidade espiritual é o serviço. É por isso que constantemente eu estou dizendo para vocês que está na hora de a gente desocupar os bancos do conforto e se levantar como resposta de Deus para a nossa geração. Essa igreja não está preocupada se nós vamos ter muito recurso, se as cadeiras vão estar todas cheias. A gente está preocupado é que a cidade olhe para nós e diga: esses caras são a resposta de Deus para nós. O que a nossa sociedade está querendo responder? Não é sobre predestinação, nem livre-arbítrio, nem calvinismo, nem arminianismo, nem todos esses ismos. A nossa sociedade quer saber como é que faz um casamento durar. A nossa sociedade quer saber como é que resolve os problemas dos nossos jovens que estão tão vazios que precisam se encher de drogas. A nossa sociedade está querendo saber como é que a gente cuida de uma pessoa que fez uma opção homossexual. Nós somos a resposta de Deus para a nossa geração. E eu não gosto muito daqueles pastores que mandam a gente repetir ou falar para o seu irmão, mas eu fiquei com vontade de fazer isso agora. Estou decidindo se eu faço ou não. Nós somos a resposta. Eu vou fazer. Você pode dizer assim: nós somos a resposta. Nós somos a resposta da nossa geração. Eu senti um pentecostal. Posso ouvir um amém agora? Amém! É isso, gente. Essa igreja não existe para mudar o seu domingo. Cansei de dizer isso aqui já, mas a gente não é um substituto do Globo Esporte, nem do Auto Esporte, ou qualquer esporte desse. Ou do seu esporte, se você bater pelada no domingo. Nós somos a resposta de Deus para a nossa geração. E a nossa geração, ela só começa a nos ouvir quando ela vê a mensagem em nós sendo vivida. A nossa geração só começa a nos ouvir quando ela sente o cheiro do incenso. Portanto, não dá para a gente falar do que a gente não vive, não dá para a gente falar se a gente não esteve no Santo dos Santos, da intimidade nossa com Deus. Agora, quais são as características de uma igreja missional? A igreja missional tem um grande respeito por aqueles que não creem. Na quinta-feira eu estava com um pequeno grupo de homens lá em casa. E eu perguntei para uma pessoa que começou a frequentar muito recentemente a igreja: o que você acha de Jesus? E a pessoa definitivamente não tinha uma perspectiva cristã de Jesus. E sabe qual foi a melhor resposta que eu dei para aquela pessoa?
foi não forçar aquela pessoa a acreditar como eu acredito. Porque eu senti que ele estava esperando que eu dissesse assim: mas você está errado. Aí eu perguntei para uma outra pessoa, um tempo depois, quem era Jesus para aquela pessoa. E aí uma bela declaração de evangelho saiu, de forma leve, suave, porque a igreja missional, ela tem tolerância e respeito com aqueles que pensam diferentes. Vai ter gente no nosso meio que não vai pensar como nós pensamos, mas glória a Deus, porque elas ainda estão no nosso meio. O problema é quando a gente põe uma placa dizendo proibido pessoas que pensam diferente, e elas ficam lá fora pensando diferente, em direção ao inferno. Aqui dentro, uma hora ou outra, elas podem mudar de ideia e compreender o Evangelho. Porque o Evangelho não vem por uma questão intelectual, o Evangelho vem porque Deus nos alcança e nossa fé é uma dimensão do poder de Deus. Uma igreja missional, uma igreja capaz de receber o descrente e cuidar dele. Às vezes eu fico pensando que ser descrente e estar na igreja é difícil, porque os nossos jargões, o nosso jeitão, o nosso estilo parece de outro mundo. Primeiro que o cara chega descrente, meio desconfiado, aí o irmão que está recebendo ele faz: a paz do Senhor, varão. Ele quase que dá a volta e diz: eu acho que eu errei de lugar. Aí ele entra e ele começa a ouvir as nossas canções e ele não entende nada. Ele não entende nada. Senhor dos exércitos, eu pisei numa tropa, posso saltar as muralhas. Eu disse assim: eu acho que isso é uma reunião de ex-presidiários. É, não é? Posso saltar numa tropa. Como é que é? Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas. Isso é coisa que a gente canta lá no copel. O pessoal está doido para cantar isso lá no final. Estão doidos para saltar a muralha. Vocês estão entendendo isso, gente? A gente tem que entender que essa igreja não é para a gente, é para os de fora. Eu quero fazer um desafio para vocês hoje. Eu queria que você colocasse no seu coração os nomes das pessoas que você vai trazer para esse lugar que ainda não conhecem Jesus. É a incubadora de nossa alma. E a gente vai começar a gerar essas pessoas em oração. E a gente vai começar a clamar ao Senhor por essas pessoas descrentes. E um dia elas vão chegar aqui, Deus vai salvá-las. E quando salvar essa pessoa, a gente vai celebrar e dizer assim: olha, essa saiu do meu coração e foi para o coração de Deus. Quem é o seu amigo, seu irmão, seu esposo, sua filha, que ainda não conhece Jesus e vai conhecer? Tenha isso na sua alma hoje. Entenda que essa igreja é para eles. Nós temos ainda a barreira do nós, eles. Nós, crentes, eles, os crentes. E a gente precisa acabar com isso. Todos nós estamos nos convertendo e aceitando Jesus a cada dia. Ele só começou um pouquinho depois da gente. Uma igreja missional não está preocupada apenas com a sua tribo, mas em servir para o bem comum. Você já parou para pensar que todas as nossas atividades eclesiásticas quase sempre são para nós mesmos? É culto para os jovens da igreja, reunião para os casais da igreja, o bazar para as irmãs da igreja, o chá, o pessoal da igreja, tudo da igreja, da igreja, da igreja. O Voz na Rua, que vocês conhecem, surgiu justamente por um incômodo de Deus, porque Deus cansou de ver uma igreja vivendo para si mesma, e nós não seremos assim. Uma igreja missional empodera seus membros para que possam vencer o clericalismo. Você sabe quem é que tem que pregar nessa igreja? Você.
Você ouviu isso? Não me chame para ir pregar para o seu irmão, para o seu vizinho, no culto, na reunião de consagração, de não sei de quê. Eu não vou, porque é você que é o sacerdote daquele lugar. Não me chame para abençoar a sua casa, porque é você que abençoa a sua casa. Não me chame para pregar para o seu vizinho, porque é você que ele vê todo dia. As pessoas às vezes dizem assim: olha, você tem que ir no almoço da família da minha casa, porque eu tenho uma irmã, ela precisa aceitar Jesus. E eu disse: olha, se ela tem uma irmã, se você tem uma irmã que precisa aceitar Jesus e você já aceitou Jesus, então você mostra a sua irmã que ela precisa aceitar Jesus. A gente está fazendo uns devocionais em Provérbios, e outro dia me mandaram um devocional no capítulo que a gente estava fazendo. Foi Rose que mandou. E eu li aquele negócio e disse assim: que maravilha, esse conteúdo. Eu disse: deve ser de algum livro? Deve ser um teólogo que escreveu esse negócio? Aí perguntei para ela quem escreveu. Foi uma adolescente. Louvado seja Deus, porque se a gente calar, as pedras clamam. Você é a resposta de Deus para a sua geração. Então nós queremos quebrar essas barreiras, porque nós somos os instrumentos mais próximos dos nossos próximos. Amém? Amém. Vamos ler um outro texto. Está em Atos capítulo 17. Atos capítulo 17. Se você gosta de anotar as mensagens, o que é uma prática muito boa, eu gostaria de dizer para vocês que nós queremos refletir sobre as marcas de uma igreja missional, de uma vida missional. Eu quero que a gente possa enxergar essas marcas a partir de Paulo em Atenas. Atenas nessa época era um lugar onde havia muitos deuses, muita prostituição, muita loucura, nada muito distante dos nossos dias. E Paulo, o homem de Deus, estava naquele lugar. E ele começa a dizer o seguinte, versículo 16: enquanto esperava por eles em Atenas, Paulo ficou profundamente indignado ao ver que a cidade estava cheia de ídolos. Paulo ficou profundamente indignado ao ver que a cidade estava cheia de ídolos. Agora olhe bem para mim. A primeira marca de uma igreja que é missional é uma igreja que tem sensibilidade. Paulo ficou profundamente indignado, angustiado. O que Paulo viu mexeu com ele. O que Paulo viu incomodou o coração dele. Sabe por que as nossas igrejas não se movem em direção ao próximo? Porque se acostumaram com a paisagem. As nossas crianças no sinal já faz parte da paisagem urbana. As notícias de desgraça já são parte do nosso devocional diário. Então a gente abre um jornal e a gente não espera outra coisa senão só sangue. Os nossos jovens morrem, os nossos jovens consumem drogas, os nossos jovens se perdem, mas a gente está muito tranquilo em relação a isso, porque é a vida, é o mundo. No máximo a gente se preocupa para que o nosso filho não seja parte da estatística. Nós perdemos a sensibilidade. Cecília Meirelles disse que hoje já não se morre de velhice, nem de acidente e nem de doença. Hoje se morre de indiferença. A indiferença cresce a cada dia. Eu fui chamado para fazer o funeral de um jovem de 20 e poucos anos. E quando eu cheguei no funeral, eu não conhecia. Eu entrei naquele funeral e estavam algumas poucas pessoas naquele local. Eu cheguei para a pessoa que tinha me chamado e disse assim: olha, mas o jovem morreu de quê? Ao que me responderam: morreu de indiferença. Ele tinha retardo mental. E a mãe foi negligenciando, e ele foi adoecendo, até que um dia ela saiu e quando voltou, ele tinha morrido. Ontem eu ouvi um
uma pessoa me contar uma história muito parecida. Uma jovem que mora na rua de casa, também com um certo retardo, começou a tossir, passou 3 anos tossindo. E a mãe não fez nada, só um andedor de leve. Até que aquela criança, aliás, uma jovem, foi diagnosticada com uma grave doença no pulmão e veio a falecer. Agora deixa eu dizer uma coisa para você. Se a indiferença alcança hoje até a nossa família, o que dirá das pessoas lá fora? Vocês estão ouvindo o que eu estou querendo dizer? Uma igreja que quer ser missionária, missional, que todos querem viver como missionários de Deus, a gente precisa ter sensibilidade. Sensibilidade, a gente precisa aprender a chorar com os que choram, a gente precisa se angustiar com a realidade do outro. Paulo está ali em Atenas, ele vê aquilo tudo que é uma afronta a Deus e ele fica indignado com aquilo. Moisés foi criado nos corredores do palácio como um filho, mas um dia Moisés vai dar uma volta e quando ele vai andar, passear no fim de tarde, ele enxerga um hebreu sofrendo grandes castigos. E ele olha aquela injustiça e aquilo começa a trazer no coração dele indignação. E Moisés, que tinha tudo do bom e do melhor, que vivia de forma confortável, olha aquele cara e diz: ele é sangue do meu sangue, eu não posso deixar isso acontecer. E numa atitude impensada, ele vai e mata aquele cara que estava maltratando o escravo. E aquele Moisés, cheio de indignação, foge e vai parar no deserto de Midian e fica cuidando das ovelhas do seu sogro. Mais 40 anos no deserto. Ele abre mão de tudo por conta de uma indignação. 40 anos depois, escute bem isso aqui, 40 anos depois, ele estava passeando com as ovelhas e ele vê uma sarça que se queimava e não se consumia. E o milagre desse fato não é a sarça queimar, porque isso é comum no deserto, é que ela não se desfazia. E ele ouve uma voz que dizia: Moisés, o que você viu, eu vi. O que incomodou teu coração, incomoda o meu coração. A dor que você sentiu ao ver a injustiça do meu povo contra o meu povo foi a dor que eu sinto, e é a dor que eu sinto todos os dias. E eu vou usar a tua indignação, Moisés. Aí Moisés diz assim: não, Senhor, não. Deus, eu sei que eu fui incomodado, mas eu sou pesado de língua. Aí Deus diz assim: não tem nada não, Moisés. Eu não preciso de nenhum talento seu, eu só preciso de um coração sensível. Neemias era copeiro do rei. E as pessoas chegam e Neemias pergunta: olha, me fala da minha terra, me conta de Jerusalém. E os caras coçam a cabeça e dizem assim: olha, Neemias, as ideias, as novidades que nós temos são as piores possíveis. Os muros estão derrubados, as crianças passam fome, não há plantação nenhuma naquele lugar, não há prosperidade. Acabou o tempo da bonança. Jerusalém, a nossa grande cidade, é só ruínas. Aí Neemias vai, se tranca no seu quarto, começa a chorar. E ele começa a dizer: Deus, eu não posso, Senhor. Eu não posso ficar aqui, sendo copeiro do rei, provando uma comida gostosa, no conforto da minha casa, na estabilidade de tudo aquilo que eu tenho, num emprego público. Sou compulsado, Senhor. Mas eu não posso ficar assim, não. Neemias diz a Bíblia que o semblante de Neemias muda, e Neemias vai à presença do rei com um semblante diferente. E aquele cara que ia todo dia servir com alegria estava triste. E o rei diz assim: olha o que aconteceu, Neemias. O que aconteceu com Neemias é que ele tinha sensibilidade. E vocês conhecem a história. Neemias deixa tudo, entra em Jerusalém, passa por cima das ruínas,
E o coração de Neemias é incendiado por paixão. Agora imagina, um tempo depois, Neemias sai dos muros de Jerusalém, vê aqueles muros erguidos, vê as pessoas cantando louvores lá dentro, vê as crianças correndo, bem nutridas, e ele diz: Senhor, obrigado. Tudo começa com sensibilidade. Tudo começa com sensibilidade. Eu queria muito que Deus nos salvasse da indiferença, trouxesse sensibilidade para a nossa alma, que Jesus pudesse sacudir-nos, para que a gente comece a viver por um projeto maior do que nós mesmos. Porque viver para si mesmo, todo mundo vive, qualquer ímpio consegue. O chamado de Deus para nós é para que a gente viva num projeto maior do que a nossa existência. É ter uma causa que seja maior do que eu mesmo. Por que você trabalha? Para você pagar as suas contas? Isso todo ímpio faz. Você precisa de uma causa maior do que você mesmo. Quem sabe Deus está colocando uma indignação no teu coração, uma causa. A Igreja Rio não é uma instituição, é uma causa. Nós não somos um projeto de plantação de igreja apenas, nós somos uma causa. E meu coração fica incendiado porque eu sei que foi o Senhor que me deu sensibilidade para essa causa. E eu estou disposto a qualquer coisa por essa causa, porque ela não é minha causa, ela é a causa de Deus. Paulo fica indignado com aquilo que ele percebe em Atenas. O texto segue. Por isso discutia, no versículo 17 diz: por isso discutia na sinagoga com judeus e com gregos tementes a Deus, bem como na praça principal, todos os dias com aqueles que por ali se encontravam. Alguns filósofos, epicureus e históricos começaram a discutir com ele. Alguns perguntavam: o que está tentando dizer esse tagarela? Outros diziam: parece que ele está anunciando deuses estranhos, pois Paulo estava pregando as boas novas a respeito de Jesus e da ressurreição. Olhem bem para mim. Se a gente quer ser uma igreja missional, a gente precisa, à semelhança de Paulo, começar a pregar Jesus. Por que você está aqui? Eu vou falar uma coisa para vocês. Sabe por que eu durmo às 3 da manhã no domingo e às 7 eu já estou de pé e no meu coração só há felicidade? Não é por você, não. É por Jesus. Porque o meu coração já cansou de se decepcionar com homens. Pastor, é uma missão tão difícil. Sabe qual o grande trabalho de um pastor? Não é pregar o Evangelho, é ficar cuidando da vaidade dos outros. Porque se a gente não cuidar da vaidade deles, eles não servem a Deus. É administrar conflito de crianças. Eu queria tanto, irmãos, que essa igreja fosse apaixonada por Jesus. Ele é o ser mais extraordinário que já pegou o chão do planeta Terra. Olhando para Jesus, a gente enxerga quem Deus é e quem o homem deve ser. É o Deus encarnado, morrendo pelos seus filhos. É o maior escândalo da lógica humana. Deus feito um homem, morto numa cruz, de modo injusto, por nós, injustos filhos de Deus. É por Jesus. E somente Jesus é capaz de transformar a nossa história.
Eu acredito na psicologia, na psiquiatria, eu acredito na filosofia, acredito na sociologia, mas só Jesus é capaz de transformar a nossa história. Eu sou testemunho de Jesus de Nazaré, de seu amor e de sua graça. Ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o princípio, ele é o fim. Ele é a brilhante estrela da manhã, ele é o Cordeiro de Deus. Ele é a pedra de esquina, ele é o supremo pastor. Ele é o sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. É Jesus de Nazaré. Não me peça para ocupar os meus dias preparando mensagens para o coração de vocês, porque eu fui chamado para pregar Jesus de Nazaré. Vocês podem até dizer que dura esse discurso, mas que sejam palavras de vida eterna. Aleluia, Jesus. Fala comigo, Senhor. Fala conosco. O texto continua. Então levaram uma reunião do Areópago, versículo 19, onde lhe perguntavam: podemos saber que novo ensino é esse que você está anunciando? Você está nos apresentando algumas ideias estranhas e queremos saber o que elas significam. Todos os atenienses e estrangeiros que ali viviam não se preocupavam com outra coisa senão falar ou ouvir as últimas novidades. Então Paulo levantou-se na reunião do Areópago e disse: atenienses, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos, pois andando pela cidade observei cuidadosamente seus objetos de culto e encontrei até um altar com esta inscrição: ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio. A terceira marca de uma igreja missionária é aquela que consegue criar as estratégias apropriadas. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Tudo que a gente faz é uma estratégia. As nossas estratégias não são para ganhar dinheiro. E se você conhecer como eu vivo, você sabe que se fosse assim não estava funcionando. A nossa estratégia é para saquear o inferno. A nossa estratégia é para levar o rio de água viva para alguns lugares onde há sedentos. Paulo passa na cidade e ele começa a olhar cada parte da cultura. Ele olha cada parte de Atenas. Mais para frente, se você pudesse acompanhar comigo, no versículo 28 diz: pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como disseram alguns dos poetas de vocês. Deixa eu dizer uma coisa. Paulo foi até na poesia ateniense. Aí quando citar Chico Buarque, quando a gente citar Tom Jobim, quando a gente citar aqui Guimarães, Drummond, aí você diz: o pastor está só nas estratégias. Que eu não gosto não. É estratégia pura. Porque eu não fui chamado para falar sobre Chico, nem de Gilberto. Fui chamado para falar sobre Jesus. Agora a gente precisa desenvolver estratégias. Então a gente criou a ideia de colocar um café na frente da igreja, porque a turma vai tomar um café na igreja e ela acaba tomando junto com o café a palavra. Quando a gente fizer umas programações culturais, que os músicos vierem aqui e começar a tocar umas músicas de Roberto Carlos, de MPB, não se escandalize não, meu irmão, é só uma estratégia para a gente pregar Jesus. Quando a gente começar a mudar umas coisas aqui, não se escandalize não, é só uma estratégia. É que às vezes a gente olha a palavra e diz assim: olha, esse texto quer dizer isso, no original é aquilo, o comentário fala isso, aquilo, outro, mas a gente prega sem olhar para que nós estamos pregando. Está na hora de a gente parar de fazer só exegese bíblica e fazer também uma exegese cultural. No dia que a gente tocar um frevo aqui, não se escandaliza não.
músicos gostaram disso. É tudo uma questão de estratégia. Uma igreja missional, uma igreja de estratégia. Eu queria concluir essa mensagem dizendo o seguinte. Continue no texto comigo. Nós vamos até o versículo 29. Parei no 28. Ok. Assim, visto que somos descendência de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a uma escultura de ouro, prata ou pedra feita pela arte e imaginação do homem. No passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos, em todos lugares, se arrependam. Olha bem para mim. A gente quer pregar para descrente, mas a gente não pode deixar de falar contra os descrentes e contra os ídolos do coração. Algumas igrejas modernas por aí eliminaram o conceito de pecado, eliminaram o confronto, pois a palavra de Deus é contra mim. Nossa igreja, se ela quer ser missionária, ela precisa ser uma igreja que prega a santidade, que deseja destronar os ídolos de nosso coração, porque os ídolos de nosso coração são uma afronta contra um Deus santo. Então, irmão, a gente não vai chamar de erro o que é pecado, a gente não vai ficar escondendo as conversas. Se é pecado, é pecado. E se você é avarento, você precisa sentir-se constrangido a ser generoso. Se você tem duas mulheres, está na hora de você ser santo e fiel a Deus. Se você é desonesto no seu trabalho, está na hora de você renunciar à desonestidade e viver com paz. O que é pecado é pecado. Paulo começa com aquela conversa bonita. Porque o poeta de vocês, os ídolos de vocês, o Deus desconhecido, esse que eu te falo. Mas no final ele diz: arrependam-se. Arrependam-se. João só tinha uma só pregação: arrependam-se, raça de víboras. Morreu jovem. Espero que não me matem muito rápido, mas seria um prazer morrer por Cristo. Vida e santidade ao Senhor. Uma igreja missional é uma igreja que reconhece e ama a palavra de Deus, e tudo aquilo que diz respeito a pecado será denunciado em arrependimento. O nosso hedonismo, o nosso materialismo, o nosso egoísmo, que Jesus possa forjar o caráter dele em nossa vida, que a gente tenha cheiro de incenso. Você quer ser uma igreja missional? Amém. Você quer ser uma igreja missional? Amém. Igreja missional é a igreja que vai vivendo em missão. Alguns anos atrás a gente conheceu uma pessoa que estava se tratando de dependência química. E a gente começou a cuidar dessa pessoa. Então toda semana a gente encontrava com ele, toda semana a gente incentivava ele. E ele foi crescendo na fé. E quando ele saiu do centro de reabilitação, ele ficou caminhando conosco. Ele começou a servir conosco, ser parte da nossa comunhão. Até que um dia ele sumiu. Só que antes de ele sumir, algumas semanas antes, talvez alguns meses antes, era a véspera do meu casamento. O meu casamento ia ser uma semana antes eu fiz a minha despedida de solteiro. Foi uma maravilha. Eu chamei ele e disse assim: olha, eu vou casar, e as pessoas fazem, é comum, é cultural as pessoas fazerem uma loucura antes do casamento. Então alguns vão para uma boate, outros enchem a cara,
Eu quero fazer um negócio diferente, quero ser original. Essa pessoa tinha morado na rua durante anos. Aí eu disse assim: você me levaria para a rua? Eu quero conhecer as bocas de fundo. Eu quero passar por dentro das favelas. Eu quero ter fome e não ter dinheiro. Eu quero saber o que é ser invisível para a sociedade. E para não ir sozinho, eu levei Alberto comigo, é claro. Porque para onde eu vou, meu irmão vai junto. Era de manhã e Albertinho chegou catingoso, porque eu pedi para ele não tomar banho, fazer barba, mal amanhado, aquelas camisas que a gente usa para pano de chão, e saímos. 3 homens mendigos. A única coisa que eu levei foi o Novo Testamento no bolso, porque quando a gente cansava de andar, a gente parava e eu lia o texto da palavra. Quando a gente teve fome, a gente pediu água numa mangueira. O cara estava lá com um carro, a gente pediu a água lá. Quando deu fome, a gente correu para a feira de Afogados, pedir comida na feira. Eu passei em frente da Samba e vi lá o baratíssimo e não tinha R$1. A gente chegou naquelas pontes e ele falou: eu morei embaixo dessa ponte. Aí eu disse assim: então me leva lá. E a gente desceu. Quando a gente ficou embaixo da ponte, eu vi que os ratos passavam e não eram poucos. E eu tenho um certo pavor de rato. Lá em casa quem mata é minha esposa. Estou confessando isso aqui para vocês. E eu fiquei meio angustiado, mas sabe, mendigo não tem frescura, então eu botei todo o mendigo que eu tinha para fora. Eu perguntei para ele assim: olha, como é que é aqui viver com os ratos? Aí ele disse assim para mim: não, eu não vivia com os ratos, eu vivia como um rato. A gente seguiu, paramos embaixo de uma marquise, eu fiquei deitado, até que chegou uma Kombi com comida. E quem estava entregando a comida era um cara que trabalhava comigo. A gente tinha feito treinamento juntos. Aí eu disse: pronto, esse cara vai achar que eu estou usando droga. Eu deixei tudo e estou lá na rua agora. Ele veio, pegou o pão na minha mão e não olhou para mim. Aquela experiência acabou. Foi um dia só. Quando a gente chegou, eu lembro que tinha um banquete para a gente, pizza. E a gente se sentia constrangido, porque a gente conheceu tanta pobreza que aquele banquete tão farto nos deixava incomodados. Tempo depois, esse cara que levou a gente para conhecer a pobreza voltou para lá. A mãe dele nos ligou frequentemente, dizendo: olha, ele voltou para as drogas, está caído. Eu lembro que um dia nós estávamos reunidos na nossa casa, era uma quinta-feira, 10 horas da noite, e eu disse: olha, eu não consigo dormir essa noite se a gente não for atrás desse cara. E mais uma vez meu irmão foi comigo. Era 11h30 da noite, a gente percorrendo todo o Recife Antigo, procurando uma pessoa. Depois de um bom tempo, não nesse dia, a gente conseguiu achar ele. Nós conseguimos convencer ele a sair daquela situação, porque aquilo era a vida de pecado, e o que Deus tem para nós é uma vida excelente. E ele, numa conversa, disse assim para mim: Thomas, Alberto, todas as vezes que eu via um Fiat ou um Palio passando na rua, eu me escondia, porque eu sabia que vocês vinham atrás de mim. Eu sabia que eu estava perdido, mas eu sabia que vocês não tinham me abandonado. Hoje, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus, Ele está nessa comunidade. Glória a Deus. Servo de Deus. Essa semana, ele sentou comigo e disse: olha, pastor, você tem que fazer assim, assado.
cuidado com isso, com aquilo. E era Deus usando aquele homem na minha vida. Uma igreja missional é aquela igreja que não se conforma com a dor, não se acostuma com a indiferença, mas vai atrás. O mais bonito da história é quando ele disse assim: eu sabia que vocês voltariam. Eu sabia que vocês viriam me buscar. Como ele, tem muitos hoje. E nós iremos atrás. Amém. Feche seus olhos, quero orar com você. Jesus, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio de servir aqui. Tu que és nosso bom pastor. Deus, se no processo da caminhada a gente desensibilizou o coração, Pai, que a gente possa ser tocado por Ti novamente. Que Tu nos mostres, Senhor, a Tua vontade, que sejamos Teus instrumentos. Quantos nesse momento estão perdidos? E como irmãos mais velhos que conhecem o Evangelho, nós vamos atrás. Nós queremos acreditar nas pessoas, queremos acreditar no poder da transformação. Nós queremos isso. Eis-me aqui, envia-me a mim. A palavra de Deus diz, que nós lemos hoje: assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Essa é uma missão de resgate. Senhor, que os nossos talentos, que o nosso dinheiro, que a nossa vida, Senhor, esteja empenhada nessa missão de resgate. Eu lamento que aqui ainda haja algumas cadeiras vazias. Elas só estão vazias porque as ruas estão cheias. Que a gente possa ir buscar os nossos irmãos perdidos, porque eles estão esperando por nós. Muito obrigado, Senhor.